Dietmar von Gilsa, que já esteve conversando com a gente aqui sobre outros temas e hoje vai falar sobre isso. Ele que transita nesse meio industrial aqui da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, inclusive fora do país também, e vai conversar com a gente sobre esse tema nessa manhã de segunda-feira. Muito bom dia, Dietmar, seja bem-vindo. Bom dia, Aldair. Bom dia, Júlia. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o andar, né, o dia a dia das nossas indústrias aqui. Pois é, Dietmar, você que transita aí em várias indústrias, na verdade, né? Trabalha aí com processos de gestão, está muito envolvido diretamente na estratégia dos negócios. A situação das indústrias, de maneira geral, é desafiadora. Então, né, Aldair, é realmente não é uma coisa fácil, né, ser industriário, né, trabalhar, manter uma indústria hoje, né, ser empresário no segmento da indústria requer grandes desafios, né? Nós encontramos hoje um país, né, um mundo bastante competitivo, onde que o empresário fica entre essa questão da cruz e a espada, né? A dificuldade às vezes de conseguir fazer o investimento necessário, porque o dinheiro está muito caro, o juro está muito alto, e por outro lado ele se obriga a fazer esses investimentos, caso contrário ele não consegue competir num mercado que está cada vez mais global. Apesar de às vezes uma empresa ser pequena, né, ela acaba sendo afetada pela concorrência internacional também, e a gente sabe que outros países, né, principalmente a China, por exemplo, tem condições, né, para os empresários com taxas com impostos, com uma carga tributária muito menor do que a nossa. Mas sim, é um segmento que sofre, mas que tem muita gente que luta muito, né, e que acorda todo dia muito cedo. A gente costuma falar que essas pessoas que trabalham na indústria trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque realmente é um segmento que cria, né, riqueza, porque ele transforma o trabalho na indústria. Não estou dizendo que outros segmentos, que nem os serviços, não gerem riqueza, pelo contrário. Nós temos uma região, inclusive aqui no Vale do Itajaí, onde que houve um processo de desindustrialização nos últimos anos e um incremento da área de serviços, na área de sistemas, principalmente de software e tal. Mas a indústria é aquela questão da transformação. Tu tem uma matéria-prima e transforma aquilo num outro produto, num outro bem, né, de mais valor, né? Essa é o grande barato realmente da indústria, né? Um negócio incrível. E aqui esse processo, principalmente no ramo têxtil, que você fala aí, nosso ramo têxtil sofreu bastante. A gente já foi muito mais, já esteve muito mais em evidência, tivemos muito mais indústrias no ramo têxtil. Apesar que a nossa região é bastante diversificada, né? Mas o ramo têxtil sofreu bastante. Sim, sim. Na década de 80, né, a nossa região do Vale do Itajaí era uma grande referência têxtil, né? Mas assim, eu quero até aproveitar, porque por que não é mais, né? Porque na realidade esses fatores tradicionais de produção, né, que é a mão de obra, que é o capital, que é a matéria-prima, esses fatores, a própria área, né, eles têm uma mobilidade muito grande, porque isso flutua de uma região para outra, porque se numa região hoje, por exemplo, é menos desenvolvida ou que ele tenha incentivos fiscais melhores, as indústrias acabaram indo para aquelas regiões, até pela questão do custo, certo? Mas um ponto, né, que aí entra um pouco o trabalho que a gente faz nas empresas, que é a questão da gestão. Essa sim, a gestão é a grande diferença, né? Hoje, independente do segmento da indústria ou de serviço que você trabalhar, o desafio está na gestão, porque esses fatores tradicionais, eles não são mais um fator muito competitivo, porque pela mobilidade desses recursos, né, eu estou dizendo recursos naturais ou até a questão da mão de obra, pela sua mobilidade, isso não é mais nenhum fator competitivo. Agora, a gestão, sim, independente do segmento que você atuar, na indústria ou do serviço, a gestão é um grande fator decisivo, né? E nós sofremos, né, uma desindustrialização no segmento têxtil, mas assim, olhando mais Timbó e região aqui de Timbó, a grande diversidade da indústria também acaba nos trazendo essa possibilidade de não sofrer tanto, né, com isso, né? Pois é, Dietmar, uma questão importante para a indústria, além dos desafios que são a carga tributária, nós temos aí hoje uma carência de mão de obra e mão de obra qualificada. Esse é um grande desafio aí que certamente as empresas passam, e aí vem o desafio da tecnologia
para você conseguir substituir essa mão de obra que você não tem hoje acesso. E hoje a gente está falando aí em indústria 5.0, já estamos falando em inteligência artificial aplicada aos processos, e aí a necessidade de investimento nessa área também, né? A questão da mão de obra, de novo, ela é um ponto crítico, porque essas indústrias estão cada vez mais precisando ser cada vez mais eficientes. E isso passa por uma mão de obra eficiente, passa pelas tecnologias, né, disponíveis sendo aplicadas corretamente. Então, o desafio das empresas, das indústrias de transformação é, por exemplo, desenvolver as pessoas. Porque, às vezes, você não consegue, né, essa mão de obra já pronta, né, no mercado, haja visto que há uma concorrência também entre as próprias empresas por essa mão de obra qualificada. Então, quem tem visto muito hoje é as empresas desenvolvendo as suas próprias, o seu próprio know-how internamente, né? Aí vem aquela famosa frase lá do Ford, né, que dizia que pior que você treinar uma pessoa e ela ir embora é você não treinar ela e ela ficar na tua empresa. Então, assim, a gente precisa desenvolver as pessoas. E aí você falou da questão da inteligência artificial. Realmente, isso é uma ferramenta que está sendo usada, e interessante isso, né, Aldair, porque a gente começa a achar que isso é uma coisa muito distante, né, que é uma coisa muito, muito longa da gente. E quando menos você percebe, você está usando a inteligência artificial, que nada mais é do que você conseguir ter várias informações e conseguir ter análises críticas muito mais rápidas, né, sobre mercado, sobre investimentos, sobre tecnologia, sobre o próprio processo, fluxo, layout. Ou seja, essas ferramentas, quando bem aplicadas, elas dão muita velocidade, muita celeridade na tomada de decisão para os empresários. Então, é realmente, eu diria para ti, né, um caminho sem volta, né? Você não pode dizer, eu não faço parte disso, aqui é diferente. Não, você está aqui em Timbó, mas às vezes você fornece para uma empresa que fornece para uma grande multinacional, e você passa a fazer parte ser um sistemista. Nós temos aqui casos em Timbó de empresas, né, que nasceram aqui, mas que hoje fazem parte de grandes redes de fornecimento, de abastecimento para grandes indústrias. Então, você não estar junto, não estar conectado com essa mão de obra, desenvolvendo essa mão de obra, e não estar conectado com essas novas tendências e tecnologias, e não é mais uma tendência, são ferramentas realmente, aí você começa a ter problema. Então, assim, é necessário realmente, hoje, concordo contigo, né, Odair, não é fácil investir, a questão do custo do dinheiro, né, como a gente já comentou, é muito alto, a taxa tributária é muito alta, ainda estamos discutindo agora o aumento do IOF mais uma vez, mas assim, é necessário ao mesmo tempo estar atento a essas tendências e tecnologias e desenvolver essa mão de obra. Eu diria assim que mão de obra é realmente hoje o grande ponto crítico, sabe? Nós temos pessoas que, independente da operação, se é uma área administrativa, se é uma área de desenvolvimento ou se é uma área operacional. Esse é o grande desafio, é conseguir desenvolver essas pessoas. Porque o trabalho, ele vai continuar existindo, só que nós temos que ter cada vez mais pessoas preparadas para entender e fazer uso das tecnologias que estão disponíveis, né? Pois é, e aí vem também o desafio que você já comentou, que é um dos diferenciais para você sobreviver nesse turbilhão todo, que são os sistemas de gestão. Esses que vão fazer também a diferença para muitas empresas que não subsistem quando não tem um sistema de gestão eficiente. Então, e ali eu gosto muito de falar, de fazer o básico bem feito, sabe, Odair? Fazer o básico bem feito. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? As pessoas, o pessoal critica muito que essa geração X, Y, Z, enfim e tal, há algumas críticas com relação a isso, mas uma coisa que a gente tem que eu vejo nas empresas, nos projetos que a gente acaba conduzindo, quando as pessoas têm uma meta, por exemplo, o que eu espero, o que eu tenho que fazer hoje, né? Hoje, dia 26, segunda-feira de maio, tal, qual é o meu trabalho hoje? Qual é a minha, o que o meu líder, o meu superior, o meu gerente está esperando de mim? Então você tem que deixar bem claro essas metas, e realmente metas quantitativas, em termos de volume, em termos de entrega, em termos de resultado de qualidade. Porque às vezes a gente acha que as pessoas, elas não desempenham o trabalho da maneira correta, mas a gente não fala para elas o que se espera delas. Então,
deixar isso muito claro, preferencialmente de maneira visível, apresentar as metas. E assim, Odair, outra coisa importante nesses sistemas de gestão são os padrões. Qual é o meu padrão? Então, as pessoas elas têm que ter um método de trabalho, um método mais seguro, um método mais eficiente, e alguém tem que ensinar elas. E assim, existe uma rotatividade e vai existir sempre. As pessoas vão buscando oportunidades. Se dentro da empresa ela não encontra mais oportunidade, ela vai buscar fora. E assim, eu sei que pode ser um pouco teórico isso que eu vou falar agora, que é a questão financeira. Mas eu sou muito partidário disso, sabe? O dinheiro, ele não motiva. Na verdade, ele motiva 1, 2 meses e tal. Tu vai lá dar 10, 15% de aumento para a pessoa, depois de 2 meses ela já absorveu aquele aumento, já conseguiu dar um jeito de gastar aquilo. Agora, o que desmotiva é a falta de uma política clara de cargos e salários dentro das empresas. Então, deixar bem claro para o funcionário aonde ele pode chegar. Porque se ele perceber, ó, eu bati no teto aqui, agora se eu quiser mais do que isso, eu preciso buscar em outro lugar. Então, deixar isso claro para os operadores, o que se espera do cargo, onde é que ele pode chegar, o que ele tem que fazer ou saber fazer para chegar nesse cargo, deixar isso bem claro. E assim, não precisa complicar demais, é o básico bem feito. Coloca as metas, apresenta dia a dia, quanto é que foi o combinado ontem, quanto é que nós realmente realizamos e, sabe, envolver ele. Não é fácil, né? A gente chama isso de stand meeting, né? Aquelas reuniões em pé no começo do turno e tal. Essa questão da gestão, ela passa muito por falar com as pessoas. Então, o líder, eu gosto muito de falar, esse líder de primeira instância, esse líder de primeiro nível dentro da empresa, esse é o cara, é o ponto-chave da organização. Então, essa pessoa tem que ter treinamento, tem que ter muita informação, tem que ser a pessoa que tenha primeiramente a informação para passar para as pessoas. E aí você começa a criar um ambiente mais favorável, onde é que as pessoas saibam o que se espera delas. Não estou dizendo que isso vai resolver tudo, mas enfim, se você não coloca para as pessoas o que elas precisam fazer e do jeito que elas têm que fazer, aí fica mais difícil, né? Achando que as pessoas venham prontas para dentro da empresa. Então nós temos que desenvolver as pessoas sempre, tá desenvolvendo. Esse é o grande desafio, né? Eu preciso ter isso, e porque se eu não atingir níveis de qualidade, de produtividade e de entrega dentro das expectativas dos clientes, principalmente, eu começo a ter problemas de resultado, problemas de margem, problemas de lucratividade, e aí complica mais ainda o que já é complicado, né? Que é a questão financeira. Né? Complica o que já é complicado. Dietmar, quero agradecer aí a sua participação nessa segunda-feira, falando aí sobre essa questão do Dia da Indústria, né? O desafio de hoje conduzir uma indústria, tanto quanto como proprietário, como empreendedor, como líder também, enfim. E o Dietmar, mais do que ninguém, conhece os meandros aí da gestão, tem muita experiência já, e através da ProIndi. Dietmar, como é que as pessoas fazem para encontrar a ProIndi, contatos, rede social, enfim, como é que faz? Então, nós temos aí o site, né, onde é que as empresas podem fazer o contato, né? E, enfim, estamos nas redes sociais também, tenho as minhas redes pessoais, mas a ProIndi Consultoria, né? PROIND mudo, ProIndi Consultoria nas redes sociais, tem um site lá, só fazer um contato que a gente conversa, né? Sem compromisso para ver se temos como auxiliá-los, né? E assim, né? Eu queria aproveitar o Odair e dizer que, como eu falei no começo, né? Ser empresário no Brasil é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo as pessoas conseguem, né, fazer grandes resultados pelos desafios que eles encontram. Nós temos aqui exemplos na nossa região de empresários muito bem-sucedidos, mas que eu sei que foi muito trabalho, né, muito trabalho envolvido, mas eu queria dar os parabéns, então, pelo Dia da Indústria também para esses empresários que são corajosos, né, que geram essas oportunidades e que correm esses riscos, né, por nós, né? Correm esses riscos, né? Para conseguir fazer frente, né? À geração de riqueza, à geração de empregos, para desenvolver a nossa região, nosso país, enfim, né? Acho que isso essa é a lembrança que fica nesse dia 25, né? Os parabéns, né? Para esses entusiasmados aí pela indústria que fazem acontecer o dia a dia dentro das empresas.